Oi, 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 minha gente linda, minha gente maravilhosa. Bem-vindos a mais um podcast DR Boa e a DR de hoje promete. Eu, Kátia Damasceno, como sua host por aqui. E eu, doutor André Vinícius, como seu co-host, vamos receber, apresente a nossa convidada. Olha, que eu tô ansioso. Eu tive que pedir para eles pararem de conversar, que eles já queriam fazer o podcast antes da gente começar a gravar. Com câmera desligada. Espera que a gente vai ter essa conversa por aí. A pessoa que está aqui na nossa mesa hoje é um grande orgulho para mim. Minha mentora. Poucas pessoas nessa vida eu posso chamar de mentora. Professores nós tivemos vários. Mentores, esse número ele se resume a poucas pessoas. Mas ela carrega esse título aí com maestria. Minha mentora não apenas de estudos, mas de muitos projetos de vida. Nessa mesa hoje conosco, Márcia Lerina. Que honra poder te apresentar assim. Super obrigada. Agora vou ter que fazer jus a isso aí, né? Fora a elegância da mulher. Chiquérrima. Mas vamos a este currículo. CEO da Human Code. Decora essa palavrinha por aí, Human Code, porque a gente vai desenrolar esse assunto por aí. E entusiasta nas áreas de liderança e do código humano. Tem seu próprio podcast, então não fica com saudadezinha prévia, porque o papo vai ser bom, mas você vai ficar com um gostinho de quero mais, eu tenho certeza. E aí você pode acompanhar ela direto no Spotify, Márcia Lerina Podcast. Um ambiente, meu amor, onde ela promete, ambiente de acolhimento, reflexões profundas, daqueles assim, episódios que são curtinhos, mas você tem que ouvir uma vez. Reverberam. Aí você escuta de novo. Aí você fala, não é possível que isso tudo tá em 8 minutos. Não, tem 18 horas nesse. Não. Reflexões profundas e dicas e ferramentas preciosas para impulsionar o seu dia a dia na sua jornada chamada vida, que na verdade é a maior empresa que a gente tem que dar conta nessa vida, não é isso? Além disso, é mãe da Rebeca. Beca, beijo, sua linda. Vamos agora a essa DR boa. Márcia, para a gente começar esse nosso papo, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Eu fiquei super interessado quando eu li a sua biografia aqui. Eu disse, meu Deus, o que seria o código humano? Eu adoro códigos. O Código da Vinci foi um dos livros que me impactou e terminou isso virando um filme. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência, um pouco da sua trajetória, quem é Márcia Lerina e como é que você pensou sobre o código humano. Que legal. Eu acho que tem que fazer uma síntese, né? Porque quando a gente começa a contar a história do ser humano, ela é longa, ela não é fácil, com todas as suas repercussões, né? Eu nasci numa família bastante diferente e divergente entre aspectos religiosos, filosóficos. Meu pai com uma linha bem catolicista e minha mãe muito ligada à espiritualidade. E me criei com uma base de vida sempre honrando muito a natureza, né? Nossos valores foram todos baseados em olhar para a Terra como uma jornada curta de vida diante desse universo fantástico de bilhões de eras, e que a gente tinha por obrigação chegar velho no tempo das rugas, valendo muito. Valioso não só no dinheiro, mas também na sabedoria. Essa era a dinâmica da nossa família, e sempre desde criança ouvindo falar que a vida tem um ponto de auge, o momento da passagem, da morte, né? Isso muda muito a cabeça de uma criança, né? Porque ela passa a não ter na morte um fato denso, né? Só que é isso, os pais ensinam, mas a gente vai tomando decisões na vida do jeito que quer, né? E quando eu estava na universidade, me formando em administração, eu fui pega por uma multinacional inglesa, uma multinacional cigarreira, e para fazer uma coisa muito atraente, que era cuidar das safras de fumo, aprendendo a misturar aquelas safras de fumo e dar aquela visão da fumaça do cigarro com toda a sua questão organoléptica, né? E eu passei por um treinamento. O que é organoléptica? É todas as sensações físicas que você sente e todas as sensações que vêm na fumaça, com todas as informações da fumaça. Tem que transformar aquilo numa coisa prazerosa, gostosinha. Imagina que o maior centro de pesquisa que tínhamos no Brasil nessa época pertencia à Companhia de Cigarros Souza Cruz, ficava em Uberlândia e um nível de eficiência em analisar a fumaça do cigarro absurda. Olha, né? Analisar a fumaça. Sim, então,
isso tem contratos de confidencialidade em muitos aspectos, né? Hoje a companhia cigarreira diminuíram muito seu poder no Brasil, mas a gente tinha uma compreensão muito forte das situações que eram de incógnita do que vinha na fumaça, né? Incógnita a gente diz, nós não sabemos o que essa fumaça no todo faz, né? O que a gente entendia era muito pouco, que era sobre nicotina. Sim. Mas existia uma substância que a gente chamava de surlan, substâncias retidas livres de água e nicotina, que nós não sabíamos o que se tratava aquilo, né? Então, vamos dizer que eu fui preparada para isso e eu fazia cigarro para as pessoas ficarem menos ansiosas e mais fragilizadas fisicamente. Em algum momento, eu levei só 10 anos para cair a ficha. Em algum momento, eu me dei conta que eu estava na mão contrária de todos os valores que a minha família trouxe, né? Mas essa companhia, que eu não posso de jeito nenhum deixar de ver a beleza, porque eu acho que tudo na vida tem dois lados, né? Essa companhia me trouxe uma formação que eu não fui buscar na universidade. Por quê? Uma coisa é você conhecer as classes de fumo, mas outra coisa é você entender como elas se desenvolvem no biológico da Terra, né? E eu fui estudar como é que a planta se desenvolve. E foi aí que começou o Código Humano na minha vida, né? Porque ao estudar o desenvolvimento da planta, eu descobri que a companhia que eu trabalhava tinha mais informações sobre o desenvolvimento da planta e vários manuseios e práticas que conseguiam fazer a planta ser muito potente ou menos potente. E eu me perguntei... Mas isso por engenharia genética ou não? Isso de tudo um pouco, porque você pensa que é uma estrutura muito sofisticada, né? Eles controlavam terra, eles controlavam data de plantio, eles estudavam astronomia para entender os melhores momentos de transplante, melhores momentos de você fazer a colheita. Se a gente tinha no mercado internacional uma necessidade de fumos de mais de ponta, a gente tinha que fazer que os fumos de ponta viessem maior produtividade. Se nós precisávamos mandar para mercados que os fumos mais baixos, né, que são fumos mais lenhosos, mais densos, né, tivesse produção, então eles tinham controle, né, dessa informação. Uau. Do ciclo da vida da planta. E me veio uma pergunta. Por que nós estamos fazendo isso em planta e não estamos fazendo no humano? Maravilhoso. O que eu estou fazendo trabalhando no cigarro? Por que eu não migro isso para o humano? E aí eu descobri uma escola no Chile, que me fez a segunda etapa da minha educação, né? Humberto Maturana e Francisco Varela, 2 biólogos chilenos super famosos, extremamente conceituados pelo IMIT, estudando a biologia humana. E eu entendi que estava na hora de eu fazer uma segunda vida, né? Nossa, então, com a chegada da minha filha, com essa consciência, eu acho que aí começa uma outra história da Márcia, que é quando a gente se libera da história dos pais, né? E começa a tomar decisões sérias com a vida que você tem, que um dia você vai ter que, de alguma forma, sair daqui e você vai ter que fazer um ajuste de conta, né? Acredito então, muito nisso, gente. Essa é uma síntese, mais ou menos, que assim, eu digo que é por aí que o Código Humano apareceu na minha vida, né? Aí eu fui buscar como eu podia manifestar essa inteligência de que a vida não é você entrar no barquinho de manhã cedo, vai trabalhar, ganhar dinheiro, aí você escolhe que nesse ano você vai comprar isso, ou você vai abrir aquilo, ou você vai casar, porque a vida tem uma lógica. Claro. E se você sabe a lógica, você se torna mais inteligente no uso dela. Então, essa era a proposta inicial que foi se organizando na minha cabeça, né? E aí, com tudo isso, você desenvolveu uma metodologia própria, baseada em zilhões de estudos que eu sei. Eu, na verdade, acho que também não posso deixar de contar que a minha família nunca abriu mão de que a educação não era só na escola e só com a família. Então, desde pequena, eu fui ensinada a usar os poderes do feminino. Olha bem, não são os poderes das mulheres, tá? Os poderes do feminino como uma terceira perna da inteligência. Explica um pouco aí para quem, como eu, não entende quais são os poderes do feminino, apesar de ser ginecologista. Então, vamos lá. Isso é muito legal, sabe? Porque se a gente olha a história da evolução humana, toda a área do feminino foi desprezada ao longo da história. E quando ela foi desprezada, relegada a um lugar de segundo plano, tudo que faz parte da inteligência
que vem com o feminino, o processo intuitivo, a capacidade mais instintiva, essa visão da amorosidade, essa antevisão de perceber situações, a compreensão de entender sonhos a partir de uma leitura interna. Tudo isso foi colocado dentro de um pacote de poderes que não eram legais para a sociedade, né? E isso se acentua muito, tanto que as questões vindas da filosofia e da religião, elas não deixam isso morrer, e isso entra em algumas linhas aí do misticismo, em algum do agnóstico, que fazem conteúdos que preservam muito essa informação. Então nós desenvolvemos uma sociedade baseada na visão do masculino. Todos nós temos isso muito acentuado, homens e mulheres, né? E quando a gente faz isso, a gente deixa de entender que a vida, antes de ser matéria, é campo de energia. Porque a inteligência de que a vida é campo de energia não está na visão do masculino. O masculino acredita nisso mediante a ciência. O feminino sabe que a vida é sobre energia. O feminino sabe que a vida é sobre fluxo. O feminino sabe que a vida é sobre sagrado. Ele tem isso como referência. O feminino sabe que uma parte do que está aqui vai morrer, vai se desintegrar, e outra parte vai viver. Ninguém precisa ensinar isso ao feminino, ele nasce sabendo isso. A partir do momento que isso tudo implode, nós passamos a ter uma sociedade totalmente racional e que cala, né, esse poder natural, orgânico, que não precisa de estudo, precisa de escola, ele só precisa ser deixado à vontade para que ele emerja, né? Então, o código humano e toda a informação que surge dentro do meu caminho, surge a partir do momento em que eu resolvo também destapar essa energia do feminino e deixo que os conhecimentos que a minha família ensinou, desde base, que são os conhecimentos intuitivos e intuitivos, eles sejam naturais na minha profissão, né? Eles passem a fazer parte daquilo e eu consigo colocar isso dentro de uma matéria que conversa com a ciência, né? Porque eu vou estudar números. E números é número, né? Isso. 4 é 4, 5 é 5, 8 é 8, entendeu? Você chegou exatamente num ponto que eu queria entender. Que eu lendo também vi que você fala muito sobre padrões numéricos. E por isso que entender que a sua formação base é de administração é algo interessante, porque quem estuda administração paga disciplinas que envolvem números o tempo inteiro. Está trabalhando, eu brinco assim, ó, quiser que um médico seja péssimo na vida, dá aí um cálculo para ele fazer. Meu Deus! Olha, eu na matemática, vida, né, eu também, amiga, matemática, eu sou assim, um zero à esquerda. Eu quase desisti da faculdade de fisioterapia no primeiro semestre. Porque fisioterapia, eu falei, vou estudar o corpo humano. Por isso que eu me interessei muito pela matéria da Márcia, do código humano. Sim. Falei, pô, bacana esse nome, né? E no primeiro semestre, na faculdade, tinha aula de bioquímica. Rapaz, bioquímica é só conta. Falei, mas cadê? Não era só anatomia, fisiologia? Eita, quase que larguei ali. Não, é difícil, porque conta... Né? E aí você conseguiu, dentro dessa sua formação super tradicional, super cartesiana, 1 mais 1 é igual a 2, entender e se apropriar do poder que os números exercem no pragmatismo, nessa visão racional. E como é que você conseguiu trazer um pouco de visão ampla, além dos números, e decifrar o que você compilou como código humano. Então, o que é o código humano e como os teus conhecimentos da administração e da aplicação dos números na rotina pragmática, você conseguiu expandir isso para um padrão de consciência, para um padrão de funcionamento do mundo. Eu acho que tem perguntas que a gente tem que se preparar para responder, que não é simples, né? Porque quando você olha para o número, você já tem uma informação nele que é quantitativa. Essa é a informação que eu abandono. Olha, eu quero olhar no número a visão qualitativa, o que o número traduz, e a metafísica. Se a gente entende isso, e isso é um conhecimento milenar, né? Esse é um conhecimento embasado, e a gente tem aí bases na filosofia dentro disso, você consegue extrapolar essa informação para entender os números como visão de padrão, né? Tanto que hoje os dados é o caminho do futuro do mundo, né? E entender sobre matemática
eu acho que é tão fundamental quanto inteligência artificial, porque tem uma lógica aí, Claro. né? Só que eu aproveitei uma dinâmica que já existia, que era, você sabe que você tem ciclos muito organizados na Terra. O dia sempre vai amanhecer e você vai ter um momento que o ponto está mais alto do dia, ali em torno do meio-dia, 1h da tarde, depois ele vai declinar, depois ele vai anoitecer, no dia seguinte ele é cíclico, ele volta novamente. Sim. Os números são assim. Eles vão do 0, do vazio, até o 9, e não existe mais nada depois disso que não seja uma inter-relação entre eles, né? Sabendo dessa lógica e sabendo que a vida é toda de lógica, você tem a criança, que é um adulto em desenvolvimento, você vai ter o adolescente, que é um adulto em desenvolvimento, você vai ter o adulto, você vai ter o ancião, que vai declinar. Assim é em todos os ambientes do nosso ecossistema Terra. Assim como as estações do ano Assim também. como as estações do ano. O que eu fiz? O que a gente não sabe? A gente identificou papéis muito definidos. Quando você é adulto, é esse estilo. Aí você exerce o papel do pai, o papel do filho, o papel do líder, o papel do médico, o papel da fisioterapeuta. Mas você não sabe o que acontece dentro desse papel em detalhes. Sim. Então, eu comecei a trazer para um mundo mais resistente a entender isso, que eles tinham macrológicas sobre. A lógica de que eles vão evoluir para morrer. E eu estou trazendo uma outra lógica. Dentro dessa jornada, eu consigo te falar qualquer coisa, de qualquer ano, de qualquer mês e de qualquer dia, olhando conhecimento antecipado. Não é bola de cristal. Tendência de padrões, estudo de padrões numéricos. Tá. Aí fica uma lógica, ok, se existe uma lógica de desenvolvimento macro, por que não vai existir uma lógica de desenvolvimento micro? É isso que eu estou trazendo dentro do código humano. Um entendimento de que cada pessoa que nasce, ela tem um tipo de padrão a ser desenvolvido e eu consigo entender esse padrão ao longo da jornada dela, levando a mesma lógica que uma linha de estudo de setênios ou de desenvolvimento físico orgânico faz. Entendi. O indivíduo vai envelhecer e quando ele envelhece ele tem tendência a ter catarata, ele tem tendência a ter uma pele mais desgastada, eu tenho a mesma percepção, só que eu faço isso através de número. Nossa, que interessante. Você pega esse conhecimento da lógica humana, que já existe desde sempre, Isso. que é uma lógica longitudinal, e você traz para aplicações transversais que você consegue fatiar matematicamente isso ao longo do tempo. Isso aí. Para entender a ciclicidade dos padrões. Isso aí. Aí o que a gente está É entregando? sensacional. Que Você incrível. entra no seu barco de navegação da vida e eu estou te entregando um GPS. Uhum. E te dizendo, ó, a assertividade ser alta. E quem diz isso? Os que já passaram por isso. Não sou eu que estou dizendo. São os que já passaram por isso. Você disse que já passaram por treinamento disso e que aplicaram esse que já conhecimento. aplicaram isso, Tá. porque eu nunca fui divulgar o trabalho. Uhum. Eu achei que a pegada, e eu acho que essa é uma dica que eu ainda tenho muita sensação de que isso é um grande pilar para a nova fase que o digital está entrando hoje no mundo. A grande pegada não é você dizer o que você faz, é que outros digam o que eles conseguiram fazer na sua própria vida. E aí eles vão, mas onde é que isso começou? Então foi assim que essa matéria se disseminou num grupo que hoje eu não tenho nem noção do tamanho disso, né? Ela está hoje espalhada por muitos países e no Brasil eu escolhi não ser espiritualista e não ser esotérica. Foi uma escolha. Porque eu acho que como esse caminho é um caminho perigoso de você entrar numa linha de negação por parte da sociedade da lógica, eu subi a montanha. Eu fui atender quem comanda as decisões econômicas do país. Eu fui atender as empresas que têm poder de mudar a cultura do nosso país. Eu fui atender homens e mulheres que decidem para onde vai 7, 8 mil, 15 mil, 30 mil funcionários e que de alguma forma movimentam a economia do Brasil, né? Eram essas pessoas que eu queria conversar. Sejam vinda de empresas globais, sejam vinda de empresas nacionais, brasileiras, né? Então, quando eu entrei nesse nicho, eu acho que aí a matéria se consolidou no mundo, né? Porque eu consegui demover a resistência de pessoas
cuja mente é toda de engenharia, né? Isso que eu ia lhe perguntar, aproveitando. E estou puxando aqui, porque você já conhece ela, eu estou querendo sugar a convidada, porque esse assunto é tão interessante. Porque assim, a gente conversando ali, Kátia disse, olha, ela é uma grande referência para esse mundo corporativo. Aí eu disse, mas o corporativo é o preto no branco, é 1 mais 1 igual a 2. Como é que ela vai fazer uma projeção engraçada? E olha, agora pensando, à medida que eu estou falando, eu estou pensando... Todos os grandes empresários, e nós somos empresários e empreendedores, Sim. a gente sempre faz projeções baseadas. Vamos ver qual é a projeção desse primeiro quarto, baseado no ano passado, baseado na inflação, baseado no mercado, na projeção de crescimento. Então, a gente faz projeções numéricas, sem essa profundidade, apenas uma conta matemática simples. E como foi a receptividade? Porque você trabalha com os C-levels, né? Com CEO, CFO, CMO, com esse pessoal que é muito pragmático e que talvez não, na minha primeira percepção, não aceitasse isso com muita naturalidade. Você fazer projeções não esotéricas, mas baseadas nessa visão, além do número por si só, além da visão simplista da matemática. Não, ela é assertivamente assertiva. Eu vou dizer que, assim, existe também um mistério que a gente está sabendo pouco, né? As elites têm muitos oráculos. As elites têm muitos mentores. Nem explica mais ela que funciona, mas adorei aqui, já aproveita, amiga. Então, pode explicar. Então, a gente criou essa sineta aqui com 2 objetivos. Kátia, às vezes, ela tem uma hipérbole verbal muito intensa. Então, para que ela não exagere um pouco mais, o YouTube nos puna, a sineta é quando qualquer um de nós resolver se exaltar, né, através de uma verborragia muito intensa. E a outra é quando ou a convidada ou nós entendemos que a gente falou algo que talvez faça sentido e possa trazer insights para vocês de casa ou para nós mesmos. Então, a sineta está aí ao seu lado. Essa sua frase aí de que existem muitos oráculos nesse universo, para mim foi uma sineta, porque eu acredito nisso. Então, uma sineta para você, Márcia. Isso é arquetípico. Se a gente olha as histórias de lendas, etc e tal, sempre o rei consulta o sábio, né? Verdade. Então, só que isso está muito construído dentro da cultura mais sofisticada, que fazem parte daqueles que ultrapassaram a corrida, que eu chamo a corrida do rato, né? Que conseguem viver com uma certa visão de que a vida é abundante e é um direito da vida a abundância, né? Então, eu acho que existe a resistência, mas ela não é grande. Eu acho que o que pega na resistência é a questão da autoridade pessoal. Sim. Porque junto com tudo isso, eu fui uma executiva do mundo corporativo. Eu nasci numa família de classe média alta, né? Eu tenho uma cultura ampla. E eu aprendi que todo ser humano é ser humano. Você olha para ele olho no olho. Ele não, hierarquicamente, ele não está em nenhum nível diferente do que eu. Nós todos estamos fazendo a mesma navegação e buscando superar as mesmas dificuldades. Então, a postura com que você bate na porta ou é convidado a entrar no mundo corporativo, nesse mundo que eu digo que é o mundo das decisões de poder, é uma postura de seriedade, é uma postura de confiança, é uma postura de autoridade pessoal. E eu acho que isso é uma coisa que se constrói, né? Na sua vestimenta, nos códigos que você usa, na forma com que você interage, na qualidade com que você entrega. Então eu não tive resistência, eu precisei fazer um único portfólio de grande sentido para esse mercado, e esse único portfólio já abriu várias portas. Portfólios como empresas em véspera de pedir concordata e eu dizer, não faça isso, espera, porque nós temos uma tendência a achar soluções através de parcerias. E definir e defender essa posição num conselho gestor interino. E sair todos os diretores e o CEO atrás de quem seriam as parcerias que cobriria isso. E acharem em empresas que estavam com qualidade dentro do mesmo segmento a venda de cotas que impedia ações como essa. Ou você está com um software dentro de bancos, por exemplo, que precisa rodar determinadas situações, e eu precisasse, até essa data, vocês não conseguirem performar, nós temos uma descida absoluta de decisões. Exatamente nas datas programadas, os bancos são comprados um pelo outro e batem que tudo que está dentro e que está performando fica, tudo que não está sai fora. A gente não tem o elemento do que vai acontecer, mas a tendência mostra
se esse ciclo está subindo, se ele está tendo muitos riscos, se ele tem possibilidade de expansão. E o que a gente traz é detalhes dessa informação, né? Assim como você pode, por exemplo, um trabalho super forte na área de energia, de você dizer... tais e tais anos são os propícios para que vocês façam aquisições no mercado e expandam a presença de vocês no mercado, né? Então, esse tipo de informação, quando ele é escutado, ele vem com reservas, sempre, Sim. porque ele tem que ser um elemento de composição da sua decisão. Mas ele está ali na mesa, sabe? Como uma base do processo decisor. E quando as situações acontecem, tudo que eles pensam como líderes é: uau, realmente a vida tem lógica, tem mapa. E eles vão cada vez mais querendo achar as pessoas que sabem interpretar isso e que têm boas ferramentas para isso. E vejam, a minha matéria não é a única fazendo isso. Nós temos hoje várias matérias no mundo fazendo isso. Acontece que isso não desceu para a grande massa da população humana, que é um dos grandes objetivos que eu tenho. Pronto, aí chegou numa parte legal, porque senão às vezes a pessoa está escutando a gente e fala: gente, eu nem sou C-level. Gente, eu não tenho nenhum level de empresa aqui, né? Eu sou só eu. A minha única empresa chama Minha Casa, Minha Vida. Minha vida é eu mesma. Uma baita empresa. Empresa, né? Então, esses conhecimentos a gente consegue, sim. E aí, a parte que eu queria que a gente chegasse, trazer para a nossa própria vida. Então, a Márcia começou o trabalho dela com as grandes empresas. E um grande aprendizado que ficou para mim, quando eu tive a oportunidade de estudar com você, e estou refazendo e estudando aí novamente, que ela sabe que eu sou dessas, adoro estudar, é que da mesma forma, uma coisa que você falou que eu achei muito legal, e que eu tenho muito isso, já havia aprendido há muito tempo: tudo que funciona num grande, funciona no pequeno, porque são os padrões. A vida, ela é cíclica, a vida, ela se repete, a natureza não dá saltos. Depois de uma grande tempestade, fica tranquila, sempre vai vir uma bonança, depois vem um plantio, depois você colhe, depois vem a seca, depois vem a chuva de novo. Mas a vida, ela é cíclica, e entender isso dentro da nossa própria existência, dentro da nossa própria vida, traz a palavra que eu encontrei é um conforto, um consolo, e muitas vezes não é esperança, mas é assim: pô, lá na frente vai dar uma melhorada. Porque quando a gente está passando pela turbulência, tem dia que você fala: não, agora acabou para nós. Não é simples, né? Não é simples. Na hora que a bússola falta. Nossa! Não aponta para canto nenhum. Então, ter esse direcionamento é extremamente interessante. E aí eu queria que você falasse um pouco. Por exemplo, eu conheci a Márcia, eu vou falar uma coisa que vocês não vão entender, mas depois ela vai explicar. Eu conheci a Márcia quando eu estava no ano pessoal 7. Eu estava num ano totalmente introspectivo, mas muito voltada à descoberta de mim mesma. Então, voltada muito para estudo, muito para curso. Foi assim que nós nos conhecemos. E ela falava: fica tranquila, no que vem é o ano 8. E eu aqui, ó: o que será que essa mulher tá falando? E aí, mas vou fazer uma coisa pior. E essa diz: amigo, deixa eu ver que ano é o teu. Eu disse 2024. Depois não, calma. Eu fiz o curso. Depois do curso. Ela aplica, viu, seus conhecimentos. Amigo, fique tranquilo. Você tá no 2A de fogo 8. Eu disse: tá ótimo, isso é bom, amiga? É ótimo. Então vamos lá. Se é boa, tá bom. E aí, só para complementar, então, a minha pergunta, a gente teve um bate-papo muito interessante aqui com o Superte, onde também nos conhecemos nesse mesmo ciclo isso. Que estava a Tassi Carvalho. Legal. Também, que ela falou. E aí, Superte veio aqui, e esse episódio, se vocês não assistiram, assistam, porque eu acho que esse episódio vai ser muito complementar ao que o Pedro trouxe, que ele explicou sobre a teoria dos setênios. Então, ele foi falando sobre os vários setênios. E no Código Humano nós estudamos em 9 anos, né? E aí quando a gente soma essas informações, a gente vai se descobrindo. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do que é um ano pessoal, que a gente pode trazer, mesmo que a pessoa não tenha uma empresa, não tenha uma decisão, mas ela dá conta de sim tomar decisões na sua própria vida, como são esses ciclos na nossa própria vida. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal.
Eu amo a visão da fala do Superti sobre setênios, porque Não, ela é bem conectada, ela é bem conectada com tudo que a gente tá Setênios falando. é os ciclos a cada 7 anos, para você que não assistiu o episódio de Superti ainda. E ele fala dos arquétipos. Também. Explica. Nossa, foi lindo. Foi E sensacional. ele é um baita professor também, né? Muito. Que a gente gosta de ouvir a fala dele, né? Mas assim, eu tive aí nessa questão de sair das empresas e cair para os humanos sempre, porque eu nunca procurei marcas, eu sempre procurei pessoas, né? Eu queria fazer com que as pessoas tivessem consciência de que o mundo ia piorar muito e precisava de líderes mais sólidos e com mais informação. Em algum momento eu me dei conta que eu estava só trabalhando em proveito próprio, ganhando meu dinheiro, circulando com gente muito estruturada. E cadê o serviço ao coletivo? Né? Eu comecei a me questionar se eu estava indo certo. Foi quando eu comecei a ensinar essa matéria. E essa matéria, ninguém precisa entender de número para usar ela, Ai, que em bom. primeiro Por lugar. isso que eu bom, consegui. porque eu tava assim, eu quero, mas não sei fazer nenhuma conta, não sei qual Não. calculadora. Fazer conta. Tem que fazer conta, você não tem que entender de matemática, você não tem que entender de nada. Você Você funcionou agora eu tô tranquilo. Respira. Você só precisa ter abertura para entender que você pode fazer uma gestão pessoal muito melhor quando você tem informações detalhadas do que você está vivendo, do momento que você está vivendo. Então, quando eu encontro Catinha ali no ano 7 e com uma sensação de profundidade e incomodada com essa profundidade, porque ela, sabia. naturalmente, né, ela tem um quarto na minha casa também, assim, né, que Assim como na minha. ela isso aí. Eu tenho bons amigos, gente. Nessa profundidade, quando ela identifica que esse era o caminho natural para ela e que ela tinha que aproveitar esse momento e mergulhar mais fundo nisso, porque ela ia precisar de toda essa bagagem de introspecção, de contemplação, de investigação pessoal, para poder fazer do ano seguinte um ano de mais estruturação. Tá. E quando ela entende isso, o que acontece? Primeiro lugar, a pessoa relaxa. Foi. Porque ela não tá. Então eu não tô na direção errada, porque o mundo pensa que o que é bom é Instagram, né? Todo mundo feliz, bonito, leve, rico, etc e tal, né? Quando você descobre que estar para dentro não tá com nenhuma vontade de estar com amigos, querer ler mais, fazer um monte de curso estranho que você nunca fez, sabe? Ir para lugares que você não tinha ido. E alguém chega para você e diz assim, teu GPS diz isso, isso, isso. E a pessoa diz, mas é isso que eu tô vivendo. E isso é bom, é isso que você tem para fazer. A pessoa relaxa e ela faz o quê? Ela aceita e ela vai viver bem aquilo que ela tem para fazer. Exato. E a gente ainda pontua dentro desse estudo, no mês a mês, como é que esse ciclo anual tende a acontecer. E ele vai mostrando que se você está fluindo legal com o que está ali disponível para você, que ótimo. Mas se você não está e resiste, você vai descer para essa frequência. E a gente mostra a frequência para onde você vai descer. E a gente identifica, se você cair nessa frequência aqui, o jeito de você subir ela é fazendo isso. Gente, é impossível você não olhar para isso, qualquer lugar que você esteja, por mínimo de noção que você tenha, e pensar, eu quero ter essa inteligência. Porque essa inteligência vai fazer o quê? Que eu possa trazer ela para o meu mundo pessoal e com essa visão tomar decisões melhores do uso do meu tempo, melhores decisões do que eu estou fazendo e até melhorar as relações, porque o código, além de estudar você e os seus cenários, ele estuda as suas relações. A ideia é que as pessoas possam se respeitar nos ciclos que existem e conseguir criar essa questão da integração entre elas, né? Então, de tudo é a gente desmistificar que a vida é essa incógnita e que não existe uma estrutura organizada e bem definida passo a passo da nossa existência. E quando essa ficha cai, muda tudo. Muda tudo. Porque se a vida tem um fluxo realmente por onde eu vou me desenvolver como se fosse um eixo, ela está toda definida? Não, de jeito nenhum, ela vai ser definida pelas suas decisões, mas ela tem um eixo onde ela acontece. Por que a gente não está aplicando isso no desenvolvimento das nossas crianças? Por que a gente não está aplicando isso nos conflitos que existem entre as relações? Por que a gente não está aplicando isso para escolher nossas parcerias? De qualquer ordem, seja societária, íntima, né? De tudo. E até para entender certas confusões que a gente passa
a gente olhar para isso a partir de uma perspectiva mais profunda e construir um perdão, não porque a divindade diz que perdão é bacana e você vai ficar bom na foto se você perdoar alguém, mas porque você entende o que você tinha para aprender com aquela outra pessoa que você passou ali com ressentimento, odiando, você não se desprende, né? Talvez a gente tivesse muito menos complicações no mundo e o mundo tivesse aí criando um caminho de harmonia, né? Então, me parece óbvio, né? E aí, deixa eu só entender. Então, o código humano é uma metodologia ou é uma linha de pesquisa, é uma forma de encarar a vida? O que é exatamente o código humano e como é que você que está em casa pode acessar esse conhecimento? Eu queria entender como é o padrão de funcionamento do meu código, porque isso é bem individual, né? Uhum. Então, cada pessoa vai Cada funcionar pessoa no formato... É como uma impressão digital. Uhum. Cada pessoa tem a sua impressão digital, né? O código humano é uma outra leitura de você entender a individualidade de um humano na Terra. É como se fosse uma informação que quando você nasce, você não nasce zerado. Você nasce com uma informação existencial. Assim como se você pegar o DNA, um pouquinho de sangue de um bebê na barriga de uma mãe e mandar lá fazer um diagnóstico, você já sabe uma tendência de desenvolvimento de saúde genética daquela criança. Porque você entendeu? já é a continuação da vida de alguém. É isso. O fluxo já vem de algum outro antepassado, né? Você já é... O código humano é isso ligado ao seu desenvolvimento. Então, quando a pessoa nasce naquele momento, ela tem um código. Esse código, a gente olha ele como ele é, o que ela está trazendo, quais são as potencialidades desse código. A gente vê as tendências de setênios que ela vai desenvolver. Então, nós podemos antever cenários que melhoram muito o desenvolvimento de um ser humano. E, em cima disso, a gente projeta a navegação, que é olhar os anos, como é que isso vai se desenvolver. Então, eu estou te dizendo que tudo de um ser humano é possível de ser analisado a partir de uma data de nascimento, de um nome e de um sobrenome. É isso que eu ia perguntar. E como é que a gente decifra esse código de uma... Que coisa engraçada. Tudo de um assim... ser humano é data de nascimento e aniversário são momentos de celebração. É quase como dizer para você assim, você lembrando a cada aniversário, você está na Terra fazendo uma jornada que é finita e o que vai se desenvolver aqui é o seu espírito da vida e um dia você vai morrer e é importante que você aproveite muito bem suas experiências para estar pronto para esse momento da passagem. Aniversário é isso. Lembra que você está ali com uma meta, com uma missão com você, com a sua existência. Então, isso é o código humano. É saber fazer a leitura desse código e dele ao longo da jornada. É o que nós sabemos fazer. É identificar o código e como esse código tende a se desenvolver ao longo da jornada. E por que é que tem gente que ama celebrar essa data, essa passagem, e tem gente que não gosta nem de ser lembrado do dia do aniversário? Tem alguma coisa a ver ou não? Tem os dramas, né? Porque quando a gente vai se desenvolvendo, pensa que eu olho para o ser humano como se fossem dois seres, né? Um ser que é o ser de verdade, que é o ser, e o outro que é o humano, tá? O ser é essa coisa espiritual, energética, que a gente não vê, é o subjetivo, esse mundo que está no processo lá do intangível. E o humano é a forma. Ser humano é muito complicado, porque você tem que integrar a espiritualidade com a forma. O não ser e a forma, as duas coisas, que é o campo da energia e aquilo que você está olhando aqui, né? Quando nós nascemos já com uma condição genética estabelecida. A gente tem uma ancestralidade. Na nossa matéria, a gente não chama de genética, nós chamamos de ancestralidade, né? Nós já nascemos com uma ancestralidade estabelecida. Algumas vezes, as pessoas trazem do que vem das raízes para a sua vida pessoal, vários temas que não foram resolvidos pelos seus ancestrais e já trazem aí alguns dramas que elas nem estão sabendo. Outras vezes, esses dramas acontecem nas linhas dos setênios. E as pessoas começam a fazer associações muito complexas. Vou pegar um exemplo. Você tem lá um dia que você estava fazendo aniversário e no dia do seu aniversário alguém chega com um presente para você e você, na hora de abrir esse presente, você vê que é uma coisa que te envergonha, sabe? É uma roupa que é um tamanho a menos e você já é gordinho quando você tinha 5 anos de idade, né? E aí você veste a roupa, todo mundo na festa, kkk, ri, achou graça, etc. tal. Naquele dia, você fica tão traumatizado por aquele presente
presente que você, sempre que chega naquela data, você rejeita a data. Você não está rejeitando o teu aniversário. Você está rejeitando uma memória que está instalada de algo que te fez ficar muito abaixo das pessoas e mexeu com a tua estima pessoal. Então, todos os dias no seu aniversário, que vamos dizer que seja lá 5 de setembro, você desaparece, porque você não quer receber presente de ninguém. Só que nós não sabemos que a nossa vida é regida pelas memórias, não regida pela parte espiritual, energética do humano. A gente se liga nas formas do humano. Então, essa memória do que aconteceu e ali, aquela vergonha que você passou no aniversário, passa a definir você. Também o código fala disso, que você não pode ser definido pela experiência que você passou. A experiência te recursou. Então, quanto maior sofrimento, quanto maiores as dores, quanto maiores os traumas, essas experiências precisam ser entendidas diante de uma ótica de que significado teve isso para a sua evolução agora. Talvez eu seja essa pessoa agora porque passei por processos muito complexos no início da minha vida. Agora, a partir do momento em que eu me agarro a esses complexos, com essa dor, fico grudada nele, eu não assimilo que aquilo ali foi bom para mim, porque eu não compreendo por que eu, como criança, precisei ter uma droga de uma roupa pequenininha, eu gordinho, já traumatizado pelo bullying, por que eu recebi aquilo? Eu não consigo entender isso. E isso faz com que eu me agarre àquela memória e tenha comportamentos como adulto disfuncionais, né? Então, a gente não sabe o que causa isso, mas as pessoas precisam compreender que data de nascimento e aniversário é uma bênção. A gente sempre tem que celebrar, porque é na hora que, quando você não tem mais a respiração para entrar, sabe? Que você está deitado lá no hospital e querendo ser aquela pessoa que pudesse ter esse suspiro, que você se lembra que você devia estar agradecendo a vida e a saúde que você tem. Perfeito. Maravilhosa. Márcia, como é que você conseguiu dissociar essa forma de interpretação do código humano do misticismo? Porque eu fico imaginando, estou fazendo a de advogado do diabo, que não conhece isso aí. Você que está em casa, tá, estou entendendo. E aí muitas pessoas, tá, faz sentido. Eu acho que tem todo um raciocínio lógico de que os números, eles conseguem fazer projeções. Mas essas projeções, elas vão funcionar para todo mundo? Existe uma forma disso falhar? E como é que isso está dissociado do misticismo? Às vezes você pegou só essa parte, então eu consigo dizer pela sua data de nascimento, que aos 7 anos você vai estar assim, aos 14... Para quem está ouvindo pela primeira vez e desconhece completamente o seu conhecimento, os anos que você estudou, a lógica matemática de funcionamento do mundo, né, de como é que isso se propaga e é replicável, como é que isso não tem a ver com misticismo e assim, a numeróloga, como é que ela consegue traduzir, que eu acho que essa é uma dúvida que você que está em casa deve estar tendo nesse momento. Como é que isso está dissociado de algo místico e de algo, né, ligado a uma projeção futurista de algo que você não consegue palpar para as pessoas mais céticas que estão nos assistindo? Perguntas que eu amo. Eu tenho que colocar, né? Não é colocando em saia justa, como eu gosto. Cadê a lógica? Eu usei a lógica do digital. Tá. Sabe o que eu fiz? Eu dei uma primeira aula em 2009, morrendo de medo. Eu estava morta de medo em 2009. Eu vendi esse curso para 11 pessoas a um preço que eu não tenho nem vergonha de dizer que foi o maior preço de curso que eu já cobrei. Mostrei as fórmulas e passei 9 meses ensinando isso. O que tinha dentro da sala de aula? Doutor em matemática, doutor em computação, doutor em psicologia, só doutores. Se você não tivesse doutorado, você não seria um dos 11. E eu fui para lá com a minha assessoria, que era uma engenheira de produção, que me ajudou a formar o software dessa matéria, e disse, agora nós vamos botar para ver se isso aqui é marcelerina ou se isso aqui realmente é uma matéria. E eu estava morta de medo, porque para mim sempre foi fácil aquilo. Eu estava no 2º ou 3º semestre mês dessa aula, o doutor de computação, Alexandre Ramos, que está aí num das minhas postagens do meu Instagram, disse, menina, como é que você construiu isso aqui? Isso é matemática complexa. E matemática complexa. Você estudou matemática? Não, eu fui fazendo um entendimento de que isso somando com aquilo, dá nisso, que esse conceito, bababá. Então, o primeiro passo de comprovação de fundamentação da matéria aconteceu em 2009 com essa turma, né, de 11 pessoas com capacidade de avaliar que o que eu estava falando tinha fundamento. Mas daí eu fiz a outra pegada do digital.
Se é realmente isso que eles estão dizendo em 2009, nós vamos ensinar essa matéria. Contratei TI, né, gente de TI, tecnologia, os ex-design, etc e tal, e aprimorei o software que eu já usava naquela época. E fiz o que eu tinha que fazer. Multipliquei. Hoje são centenas de pessoas em vários lugares do mundo trabalhando com essa matéria e com assertividade. Eu não estou presente, eu não sei quem elas estão atendendo, nada. Então é uma matéria. Não está ligada à minha pessoa, nem é um santo que bate aqui, nem é essa voz que traz essa informação. Essa voz ela é eloquente, entendeu? Que dá uma convicção, porque não tem como não acreditar essa mulher falando. É uma ciência. E por incrível, vou te dizer que quando eu estou dando aula dentro da sala de aula, você, Catinha, uma das excelentes alunas que eu tenho, eu nunca vi nada que ela não tome a ferro e fogo, ela estuda até o bagaço da matéria, ela vai lá no fundo, sabe? Um negócio forte. E ela fica ali esperando para ver se tem alguma coisa errada, porque ela, como tem muito conhecimento e muita potência, também ela não quer se meter numa roubada, né? Claro. Mas meus alunos todos, eles são alunos assim. A gente tem um critério de entrada dentro dessa matéria, porque eu não quero que isso seja uma profissão, eu quero que isso seja um componente para o que você faz, para a sua gestão, para a sua atuação profissional. Então, eu não ensino isso para jovem. Eu ensino isso para pessoas que têm um pouco de maturidade, para que isso seja uma matéria com seriedade, onde ela vai ser entregue, né? Então, hoje está dentro da psicologia, isso está dentro do paisagismo. Pensa que muita gente fazendo projeto de arquitetura de interiores, usando essa informação. Está no meio de advogados que trabalham com mediação e conflitos, tem na mão de juízes isso, tem na mão de psicólogos. Então, assim, é isso. E eu também não acho que a gente pode desassociar que tem um lado espiritualista forte em tudo isso, né? Mas eu não quero que isso seja à frente desse processo. Claro. Porque quando a gente traz isso, fica muito difícil da pessoa compreender que isso tem lógica. Ela já leva isso para um lado de milagre, sabe? Isso. E o mundo hoje está louco por oraculares. Não, exatamente. Né? Por isso que eu perguntei como é que desmistifica isso, né? Para tirar realmente o misticismo e trazer para... Isso dá para ser aplicado, é algo replicável, é algo que tem fundamentação teórica. E se ensina. Exatamente. Porque as pessoas querem, todo mundo quer o atalho. Então peraí. Já que estamos falando de números, quais são os números da loteria? Vamos agora fazer uma projeção para enricar com os números, né? Isso é muito interessante. Eu adoro. Eu também sou super aberto ao conhecimento, desde que faça lógica e tenha uma fundamentação. Porque, assim, várias pessoas também estão tirando coisas da sua cabeça, não querem provar nada, mas querem impor que isso é verdade absoluta. E aí eu acho que, claro, sem jamais desmerecer pessoas que Deus ou qualquer força do universo capacitou para ter essa habilidade. E tá tudo certo. Mas isso não é replicável. Tem dons que são individuais. Mas quando uma disciplina ela tem uma fundamentação teórica, ela tem um embasamento científico e é algo replicável e auferível, você consegue aferir os resultados daquilo, aí eu me conforto mais nisso aí. Mas adorei. Tem fundamentação. Eu acho que tem uma coisa que vem junto com a matéria, eu acho que em qualquer coisa que a gente ensina, que é o quanto a tua experiência de vida ela está dentro da transmissão do conhecimento que você vai fazer, né? Então, nessas centenas de pessoas, eu vejo estilos os mais variados de colocar essa informação na vida de outras pessoas, né? E eu acho que isso é que é uma coisa que tem que ser assim, respeitada, né? Eu sempre me abstraí do medo de que as pessoas aprendessem como elas vão usar isso. Não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada que elas entendam bem o fundamento, que elas sejam boas interpretadoras, né, dessa informação e que elas tenham habilidade para se comunicar. Por isso que eu procuro pessoas que tenham sucesso profissional, com mente mais lógica e que vêm para essa matéria porque ouviram falar disso. Então, nós vendemos não porque está no Instagram. Nós vendemos porque alguém fez. E alguém conta, isso aí fez diferença na minha profissão, isso aí potencializou, né? Isso é muito legal, sabe? Porque quando a gente recebe essa pessoa nos procurando, ela nem quer perguntar muito. Alguém já atendeu ela, já passou pelo mapeamento. É um negócio incrível. Quando a gente começa a turma em sala de aula, como é que você veio parar aqui? Eu fui atendida pela ciclana de tal, que eu já nem lembro quem era. Eu fiquei encantado com isso. Então, eu faço mentoria, eu queria isso no meu processo de mentoria. Que legal, né? Não, isso é interessante. E cada pessoa tem uma forma diferente, porque assim,
o conhecimento ele é único, mas a forma como cada um utiliza e aplica aquilo é muito individual, né? É isso. Bruce Lee teve uma frase antes de ser acometido por essa doença que o acometeu recentemente, ele dizia assim, de tudo absorva o que for útil, descarte o que for inútil, mas acima de tudo, acrescente o que é especificamente seu. E isso é a riqueza, né, do detalhe, porque você aprende, todos nós, a gente sabe, eu sou professor também de sala de aula, e você sabe que a matéria é dada, mas a forma como cada um absorve aquilo e como vai replicar aquele mesmo conhecimento é muito individual. E por isso a beleza de tudo isso, né? Da gente conseguir ter um código que ele tem um padrão, mas a forma como isso é replicável, ele é bem particular. Por exemplo, Kátia já fez a interpretação do meu ano. E ela, amiga, esse mês, né? Um mês assim, é um mês assado. E aí a minha dúvida é, você consegue usar isso como se fosse uma lei geral do universo? O que é que está regindo o ano de 2024 ou é algo que tem que ser? Porque, por exemplo, o ano tem uma data de nascimento. Quem sabe qual foi essa data de nascimento? A gente não estava aqui quando isso tudo começou. Eu sei quando começou de mim para frente. Eu vi meus filhos nascerem. Existe alguma lei que rege o universo dentro dessa ciência que você mapeou? Que você possa, por exemplo, dizer, 2024 é um ano que provavelmente vai ter um comportamento assim, os meses vão ter um comportamento assim, e essa lei, ela é geral para todas as pessoas, e como isso conflita a lei do universo com a sua lei por conta do ano que você nasceu? Que pergunta interessante, gente, né? Eu acho que ele estudou a matéria, hein? Ainda não, mas esse assunto... Tanto eu falar. Ela fala tanto e eu já tô querendo entrar na próxima turma aí, Tanto porque... eu falar, todo mês eu vou lá no sistema, olho, analiso, tiro o print e falo, amigo, ó, esse mês tá mais assim, ó, tendente pra isso legal. daqui. Que legal. Então eu faço. Ela manda o print do soft, tá? Bem azul aqui e vermelho aqui. Ela me manda e eu vou me motivando. Que legal, é E por ele isso. só fala, o que quer dizer? Eu falei, então, a tendência é lá, Isso. lá, Traduz lá. aí pra mim, amiga, e vamos Traduz. botar energia nisso aqui, porque eu sou desses. É que eu vejo uma lógica, né? A primeira é, nós moramos num planeta vivo. Nós não podemos ignorar que nós não somos a única espécie, que o planeta não está aqui para a gente, né? Nós estamos dentro de uma composição muito coletiva de vários ecossistemas, nós somos um desses ecossistemas e o planeta respira, o planeta pulsa. Então, entender os ciclos planetários é fundamental para você entender para onde estão indo todos os fluxos da política, da vida social, da economia. Você precisa ter a visão de tendência macro. Quando você olha essa visão de tendência macro, aí você vem afunilando e olhando o quanto que isso vai repercutir no micro, que é o individual, e o quanto isso tem que estar alinhado com o macro. Porque o comando está no planeta Terra. O comando está em como o planeta está se desenhando e se definindo. E como é que calcula aí do planeta? Aí que não tem nome completo nem data de nascimento. Aí que tá. Tem número. Não, tem número. Tem número. número. Porque como a gente, como coletivo, colocou aí uma leitura, você tem várias formas de pontuar em que fases do planeta a gente está, né? Isso vindo por uma leitura de soma de ano, isso vindo por uma leitura de calendários mais. Você tem várias fórmulas de ler isso, né? E se a gente olha para isso neste momento, a gente sabe que nós não deveríamos estar tão assustados com o que está acontecendo no planeta. Porque uma parte disso é consequência da evolução que o próprio planeta está fazendo e que é cíclico. A cada 26 mil anos, a gente tem ondas de transformação planetárias muito significativas que são históricas e aí provadas pela ciência. Nós estamos dentro de uma onda dessa nesse momento. Então, uma parte desse movimento que a gente vê no ecossistema da natureza, uma parte desse movimento que a gente vê no ecossistema dos humanos, né? Ela tem a ver com essa movimentação que o planeta está fazendo e que parece ser uma movimentação de aumento de frequência. Como se o planeta estivesse dizendo assim, os caretas humanos, eu vou elevar a frequência aqui da casa de vocês, tá? Então vocês sobem ou vai ficar todo mundo torrado. É mais ou menos como se o planeta Gaia estivesse dizendo isso pra gente. Então a gente tira um pouco de preocupação e de culpa de acharmos que o que está acontecendo com o planeta é a irresponsabilidade dos humanos pelo consumo, pela inconsciência, pela ganância, que também é, mas botamos uma outra coisa, é urgente mudar tudo isso.
Aí a gente não vai fazer pela culpa, a gente vai fazer porque a gente se alinha que o coletivo está nos chamando. Então, nós moramos numa casa. E é importante a gente saber a frequência dessa casa. Quando eu entro na minha casa e vejo lá, sei lá, meu marido, minha filha, com uma certa discussão e o ambiente está denso, eu me preparo para administrar aquilo. A gente não está vivendo na Terra dessa forma. A gente não quer nem saber o que Gaia está falando para a gente e continuamos vivendo com uma total inconsciência de que a vida aqui precisa ser melhor administrada, né? Então, existe uma influência do coletivo, nós calculamos ela, e neste momento nós temos falado aí nos últimos, sei lá, 20 anos, para empresários, para lideranças, para pessoas comuns, da seriedade do momento. Não porque o planeta vai piorar ou as situações vai piorar. Um grande número de humanos não tem a mínima noção de que ele precisa subir a sua evolução a um nível de se descartar de crenças, de se descartar de certos aspectos pessoais, de hábitos, costumes, etc. e tal, e buscar um outro modo de operar a vida. Então, não tem saída. A gente vai ver um grupo muito grande de pessoas sofrendo. Tem como mudar isso? Acredito que não. Porque também tem isso, quando você estuda coletivo, em 13 meses, você consegue interferir muito pouco. Já é consequência de todos os movimentos que estão aí instalados, né? Você vai poder interferir no seu movimento individual, mas no coletivo, talvez não. A não ser que uma grande massa de seres humanos tomasse essa consciência e o fluxo coletivo mudasse, né? Então, o coletivo interfere no individual e ele comanda o individual. Gostando ou não, em 2020... houve um movimento coletivo, gostando ou não, por mais que você quisesse ou não, você foi obrigado a ficar dentro de casa. Um movimento coletivo mudou o estabelecimento do individual, né? Sim. Então, existe e é fácil de calcular. Aí ela deixa a informação no ar. Aí eu fiquei aqui, eu nem vou perguntar, que eu tô igual aquele aluno que senta na primeira fila e que o professor acha que tá desafiando, mas não é só curiosidade mesmo, viu? Não era pra... Mas é fácil, porque se você pensa assim, no caminho mais básico, né? Entenda que a educação precisa de outros elementos para que a gente se sinta seguro nesse momento, né? Então, entender de somar números e entender o número de 0 a 9 é uma coisa que todo mundo deveria aprender na escola. Porque isso faria leituras mais interessantes para a pessoa, né? Se você disser que você está no Brasil hoje, que você olha para o ciclo do coletivo através de 2024, você pode somar 2 mais 0 mais 2 mais 4 e você vai chegar ao número 8. Vai em qualquer livro básico de numerologia ou consulta o Google e você já vai ver que 8 é um número de seriedade, é um número de organização, é um número que exige você completar tarefas e entender seus projetos com solidez, é um número que fala de grana, então tem possibilidade de crescimento, mas é um número que fala de alta pressão. Se você já obtém isso, você já sabe que o coletivo está com essa dinâmica, não precisa ser mágico, não tem referência muito, é simples. Basta a gente querer aprender, né? Querer entender, né? Ai, eu adoro aprender, eu adoro também entender. Eu, quando fiz o curso, saí fazendo o mapa de todo mundo para poder entender as pessoas que moram comigo, mas principalmente para poder entender a mim mesma, né? Então, eu acho que a autodescoberta, o autoconhecimento, o desenvolvimento de si mesma, dentro de um universo coletivo que vai andando, que vai fluindo, ele funciona muito mais, é muito mais leve, é muito mais fácil quando você começa a entender a máquina chamada você mesma. Porque se a gente fica com um olhar somente para o externo, com um olhar somente para fora, com a preocupação somente dos outros e deixa de olhar para a sua própria vida, eu acho que a sua vida se complica já em si mesma do fato de ignorá-la. Então, eu acho que a grande descoberta, ela não está fora. As nossas grandes descobertas, elas estão dentro de nós mesmos. Foi assim que eu acabei conhecendo o Márcio, numa descoberta de mim mesma. Agora, o interessante é, a Kátia quis entender isso para que o poder tivesse com ela. Claro. E isso, para mim, é um ponto bem importante de toda a matéria que é do autoconhecimento. Por quê? Meu público basicamente é masculino, né? Eu atendo as lideranças hoje ainda, feliz ou infelizmente, elas não estão equilibradas no mundo, né?
E a maioria dessas pessoas, elas têm um pouco de resistência a querer aprender a matéria. Porque o tema do autoconhecimento para a liderança é um tema de rejeição. Eles acham isso parece que é autoajuda, né? É uma coisa assim meio diminui, se é coisa de mulher, sabe? Tem uma coisa meio que eles colocam de lado. Então, eles buscam criar uma relação de dependência com pessoas como eu, né? E está bem estabelecido na minha relação que eu vou com você até o ponto em que você passa a ter autonomia com tudo que eu estou te entregando. Se você não fizer isso, no ano seguinte ou na fase seguinte que você precisar de mim, eu não recontrato o acordo com você. Porque eu acho que isso é um ponto fundamental. O autoconhecimento é autoconhecimento, é você que tem que entender de você. Eu até posso estar aqui trazendo uma informação que, se nós fôssemos evoluídos, não precisaria nem existir. Eu até posso estar aqui fazendo essa leitura, mas quem tem que fazer essa leitura bem boa e ter autonomia nisso é você mesmo. Eu estou querendo entregar um instrumento. Eu não estou querendo ter poder com você ou sobre você, né? Então, esse é um tema que, nas lideranças, ele é problemático. Porque, como eles têm dinheiro para pagar, e eles acham que é mais fácil pagar do que aprender, então eles estão sempre na busca de que os oráculos fiquem grudados neles, para que eles sempre possam perguntar e os oráculos respondam diretamente a ele, e eles não tenham que entender deles mesmos. Eles querem o autoconhecimento com L e não o autoconhecimento com U. Isso, né? Isso aí. Preferência comprável. É isso. Traduz aqui para mim, vai, o que eu tenho que fazer? É isso. Verdade. Mas não querem se dar ao trabalho de passar pelo processo. É isso. E eu sinto que isso também é um tema nas pessoas que querem as coisas com respostas imediatas. Sim. Porque o caminho de aprendizado e de rever você, de entender seus setênios, ele é um processo. Ele não é um caminho que você é milagroso, né? E parece que as pessoas estão numa urgência tão grande de sair das roubadas que elas não querem fazer o caminho para que esse processo aconteça, né? Então, isso também é uma outra coisa. É o imediatismo, né? Acho que a gente está numa geração muito imediatista. Eu vejo isso, por exemplo, lá dentro da minha casa. Nós temos 3 gerações muito diferentes. Minha mãe está com 88 anos. Então, imagina, na época da minha mãe não tinha televisão. Né? Hoje a gente bota aqui de acessório. Toda casa tem uma televisão, a grande maioria das casas tem. Depois tem a minha geração, tô com 48. Então, a minha geração é uma geração que a gente já tinha máquina de escrever, já tinha telefone que rodava. Na minha mãe era um telefone na cidade. Era uma televisão na cidade. Ela fala, minha filha, quando o homem foi à lua, juntou todo mundo na casa do seu fulaninho pra gente poder ver em preto e branco. Coisa boa. E a geração agora, que são os meus filhos, então eu tenho um filho de 8 anos. Então, 88, 48, 8. A cada 40 anos. São apenas 40 anos que diferem cada geração de uma. Mas nós estamos numa época da humanidade em que 40 anos representam mais do que 4 séculos das gerações passadas. Sem dúvida. Então, Mateus, ele é de uma geração que ele não consegue imaginar um mundo onde não havia uma TV. Ele não consegue imaginar um mundo onde ele... Como assim? Eu toco aqui no meu celular e a coisa não aparece na minha frente imediatamente? Não é urgente? Como assim eu não consigo me teletransportar para tal lugar na velocidade que as coisas aparecem aqui na minha mão, no meu celular? Então imagina que são apenas 40 anos que me separam do meu filho, mas são longos 40 anos que me separam muito de mim, do meu filho. E veja, a televisão lá unia, né? Chamava todos os vizinhos. Hoje a televisão desune, né? Cada um no seu quarto. Ela individualiza, né? Ela individualiza, Cada um no seu quarto, assistindo o seu programa. Outro dia mesmo eu apareci no programa da Patrícia Bravanel. Eu assisti em casa. Que era no SBT. Aí chamei a família toda para poder sentar do meu lado. E aí a gente estava assistindo e ele falava assim, mamãe, bota logo na sua parte. Eu falei, então, não tem como. Esse não tá gravado, esse não é mamãe que controla, não. A mamãe tá ao vivo na TV lá.
Ele, como que você tá ao vivo se você tá aqui? Eu falei, então, é tipo um ao vivo que foi gravado. Ele, então, adianta. Eu falei, então, não, olha pra explicar pra criança. Olha lá. Foi uma complicação. Olha, E aí tinha a hora do intervalo, ele vai e pula. Eu falei, não tem como pular, No criança. YouTube você pula depois de 5 segundos, mas na TV isso. não dá pra pular o intervalo. É isso. Então, quando a gente para pensar em termos de humanidade, são só 40 anos, mas que São saltos, né? Não são anos, são saltos avançamos evolutivos. São saltos. E eu percebo que a gente tem evoluído, não evoluído, saltado de tempos em tempos e muitas vezes sem evoluir o que seria necessário. Porque não dá tempo, porque pensa, eu tenho uma teoria de que quando a gente é muito físico, né? A gente tem uma vida muito ligada ao concreto, você não ganha velocidade na evolução que a humanidade está fazendo. Você precisa se abstrair um pouco dessa questão. Eu faço uma pauta do que eu vou fazer ao longo do dia. Aí eu não dou conta da pauta, eu durmo estressado porque eu não dei conta da pauta. Quando você começa a pensar que não dá para você fazer mais pauta, você vai colocar ali o que você tem para fazer e você vai fluir com o que der para fazer. E você começa a relaxar em cima da velocidade, você fica mais dinâmico, mais veloz, né? Então, uma outra coisa que eu sinto que está muito presente, que vai ter um tempo muito forte no próximo ano, é a instabilidade mental das pessoas, porque elas não vão alcançar Para 2025. essa frequência, e a gente vai aumentar muito a frequência no próximo ano, 2025 para 2026. Essa frequência é muito desestabilizadora mentalmente, porque as pessoas não conseguem compreender como alcançar toda essa amplitude e essa dinâmica que o mundo está entrando. E que não tem que compreender, tem que ir, né? Tem que se deixar ir. Mas nós somos seres físicos, né? Seres que têm uma necessidade de entender a lógica, manter a coisa sob controle. Então, um grande grupo de pessoas já está fortemente doente, né? Sim. E aí entrou outro tema do código, que para mim, entender o perfil e o cenário foi muito legal. Mas eu nunca tinha me dado conta que o grande aprendizado não estava em entender a gente, nem os nossos cenários. Isso é meio estático. Você entende? Ah, tá, ok. Se eu fico em casa sozinha, se eu quase não falo com ninguém, se eu não vou a quase lugar nenhum, como eu penso que eu estou evoluída, né? Onde é que começa o negócio? É quando você começa a ver os freak das relações, né? É o marido, é o filho. As interações sociais. Aí você tem noção do tamanho da evolução que você tem. Então, o código humano ele tem se aperfeiçoado totalmente. Eu uso isso dentro do mundo do corporativo para trabalhar com os boards, as relações, as contratações de pessoas, podendo ajudar nos conflitos. Mas o que eu mais gosto é de olhar essa questão da família, sabe? Por que aquele marido casou com aquela mulher? Porque fica muito legal a relação quando a pessoa entende qual é o compromisso de alma que está estabelecido ali, além de todos os compromissos que eles já firmaram, né? Ou esse filho está aqui para vocês para isso, né? E vocês estão aqui para eles para isso. E às vezes a gente descobre que o filho tem mais evolução e tem mais prontidão do que os próprios pais, que é uma coisa fantástica. Ô, Márcia, uma dúvida que ficou aqui para essa reta final do programa. Essas projeções numéricas que a sua ciência, né, que o código humano traz, não são sentenças, são bússolas de orientação e que, eu estou vendo aqui que para mim esse é um mês que eu deveria estar mais introspectivo, numericamente dentro dessa projeção. Não, esse é um mês que eu vou trabalhar 20 dias em eventos presenciais, eu vou estar tendo que fazer isso, enfim. E como equilibrar isso? Porque às vezes existe uma projeção matemática dentro da lógica que foi criada, que faz sentido, mas isso não é uma sentença. Se eu não fizer agora, deu errado o ano inteiro. Como é que aborda isso aí? Eu vou pegar o meu exemplo, né, que é um exemplo bem bom desse ano. Primeiro, tudo que é estudo de tendência é um desenho de para onde isso tende a se desenvolver de uma forma. Tem como mudar isso? Não tem. É um fluxo. Mas você tem como viver isso. Eu estou no tal famoso ano 7 que a Kátia falou ali, que teoricamente é um ano de introspecção. E o que aconteceu? Explodiram um monte de contratos internacionais. Não é um bom momento para eu estar com uma intensidade de agenda de viagens internacionais. Então, eu sei que o meu fluxo é de pouca vitalidade.
Mas eu sei que a minha vida profissional está me pedindo alta rotação. O que eu faço? Médico de medicina integrativa, massagem, suplementação, tudo para que eu trabalhe no preventivo e na manutenção de um status de equilíbrio. Eu fiz agora quase 3 vezes Estados Unidos, Egito, estou em pé aqui trabalhando, né? Faz, 3 semanas que eu cheguei. Eu não parei no Brasil nos últimos 3, 4 meses. Teoricamente, era para eu estar arrebentada. Então, assim, não é sentença, mas é um GPS. Direcionamento. Se você sabe que você vai ter uma necessidade de ter alta rotação num período que te recomenda um cuidado com a vitalidade, você reforça a vitalidade para que você possa pedalar. Então, é para a pessoa fazer autogestão. Não é para ela olhar para aquilo como se fosse aquilo o caminho. Não, aquilo não é um caminho. Aquilo é um mapa. Entendi. O caminho é você. É você vivendo a experiência, né? É aquele que eu até comentei em um outro episódio. Se a gente fosse trazer isso para a prática hoje do dia a dia, o que eu estou entendendo é que isso aí seria o Waze, mas não é o Uber. Isso, né? isso Você aí. traz aí a aí. projeção do GPS, mas o Uber é você. Isso. Você é quem decide se Isso você aí. vai ou não percorrer esse caminho, Isso aí. mas com orientação, tá? Aqui, É né, a isso. mesma coisa como a gente pega o Waze, tem aqui, ó. Aqui por essa rota vai durar 25 minutos, por essa 1h40. Você é isso quem aí. pega a direção e aperta para que fluxo você quer seguir. É isso aí. Maravilha. Perfeito. Me fala uma coisa, a gente sempre tem um momento aqui que é o momento ineditismo. Algo que você não contou no seu podcast ou em nenhuma outra entrevista que você tenha feito, algo que você quer contar aqui de forma única para os Inédita. telespectadores do DR Boa. Uma experiência, um sentimento, uma emoção, uma vivência, qualquer coisa. Tem uma coisa que eu falo para pouca gente, né? É bem pouca gente, que o maior sonho que eu tenho era criar um GPS de relacionamentos. É verdade. Ia ser tão bom. E eu tenho trabalhado fortemente sobre isso. Inclusive, tem muitos investidores interessados nisso. Com certeza. Que assertivo. Porque vocês imaginam você poder colocar teus dados dentro, nome, data de nascimento, e perguntar lá para o computador. Acha no mundo pessoas que sejam boas parcerias para mim de negócios, em qualquer lugar do mundo. E você ter um Google que apertasse essa tecla e ele, Finlândia, Estados Unidos, Canadá, tchum, e apitasse lá para outra pessoa dizendo: alguém achou o seu código como assemelhado para negócios. Você topa fazer essa conexão, sim ou não? Né? Você podia ter isso para a vida íntima. Tinder de negócios. É isso. Você podia ter isso para a vida íntima. Você quer casar, você quer se relacionar, porque hoje as pessoas fazem relações e se escolhem por um processo instintivo, intuitivo e crenças, e de muitas crenças que são limitadoras. Se a gente pudesse ter um GPS de entendimento, de achar as conexões, eu ia ficar extasiada. Esse era o projeto da minha vida, né? Eu lembro que eu até assisti uma série na Netflix que parecia Que fala com isso. só que eu esqueci qual que é o nome. Eu lembro de ter assistido essa Tu série assistiu, também. né? Eu lembro de ter lembro. assistido. Quando ela falou, eu falei, cara, Ela criou acabei de isso para assistir. relacionamentos Pra íntimos. relacionamento. E eu imagino que eu possa criar isso para vários tipos de possibilidades. Não só parcerias de negócio, como processos de mentoria, como relações de casamento mesmo. Como a gente faz o miau lá na cultura oriental, que você apresenta os casais com a intenção de que eles levem a sério essa possibilidade de ter um relacionamento, e muitos casamentos saem assim, né? Isso podia estar dentro hoje da inteligência artificial, com uma certa inteligência do Human Code por baixo, né? Muito Trabalhando interessante. dados. Dados, não em achismos. Sonho que eu não conto muito, porque assim... Não entrega ideia, não. Ideia não pode. Vai que alguém corre na frente, mas não vai ter sua expertise para fazer isso, não. Não. Um outro momento, a gente sempre pede para o convidado indicar algum livro ou algum filme que tenha marcado tua vida ou que possa deixar de sugestão de leitura para quem está acompanhando a gente. Eu estou relendo agora, nesses últimos dias, pela acho que 14ª vez. Eu gosto muito do Eckhart Tolle. Eu acho que ele fala de uma coisa muito importante. Ele é um alemão, né, que mora hoje na França, e que ele fala muito sobre as questões do nosso ego.
que é essa coisa da gente achar que a gente é o que a gente está enxergando no espelho, o que a gente fala, né? Isso fala muito com o Código Humano. E ele tem um livro maravilhoso, que eu acho que é um novo mundo, o livro dele. Ou Um Mundo Novo. Eu não sei qual é o título, mas eu amo esse livro. Eu acho que ele é um livro que seria cabeceira para muita gente ler. Como é que escreve o nome do autor? Eckhart Tolle. E-C-K-A-R-T-T-O-L-L-E. Eckhart Tolle. Esse aí eu já gostei. Ele é um cara entrevistado pela Oprah, sabe? Ele é um badalado de um filósofo hoje contemporâneo, né? Ele é uma pessoa muito interessante. E que trabalha com isso, né? Que nós somos muito além do nosso ego. Maravilhoso, adoro essa Toda temática. vez que a gente fala de ego, dá pano pra manga por aí. O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Isso, né? também, São gosto incríveis. muito. Gosto muito. Também. Gosto muito. Maravilha. Tá faltando? Agora só pedir para você Ai, utilizar aqui essa câmera e deixar aqui as suas redes sociais, onde é que a gente pode lhe encontrar e que situação a gente pode ir atrás desse curso para quem se interessou em estudar mais sobre o Human Code. Eu, com certeza, você tem alguma dúvida? Quando ela falou a primeira vez, sim, eu nem tive a oportunidade de lhe conhecer. Você como meu aluno, Nossa, eu vou ficar enlouquecido, porque eu amo estudar, amo aprender. Eu sempre digo que eu acredito que a nossa vida precisa ser uma tela em branco e a gente tem que pegar, né, esses pincéis das pessoas que cruzam o nosso caminho, entendendo que a gente tem que aprender com tudo, com todos e a todo momento e compor, né, essa genialidade que Deus nos deu, a força que você acreditar que nos move para que a gente possa usar todos os conhecimentos que o mundo tem disponível para ajudar mais e mais pessoas a serem mais felizes e terem uma vida mais próspera. Então, por favor, a câmera aqui é sua. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui, né? Que eu acho que é ser um convite de gente que vem da alma, né? Vocês me encontram no Instagram como Márcia Lerina, no YouTube também como Márcia Lerina com 2 N's. A gente está no TikTok como Human Code, a gente está no YouTube como Human Code e está no Instagram como Human Code. E nós temos uma degustação dentro do Instagram da Human Code, onde você pode acessar tanto o teu código quanto o cenário que você está vivendo, e se precisar de qualquer coisa, o time que dá suporte é fantástico. Ele está sempre lá à disposição para apoiar aqueles que têm mais curiosidade, aqueles que querem profundidade. A gente faz uma vez por ano um treinamento para profissionais que queiram conhecer essa matéria e entender e aplicar ela na sua vida profissional. E a área de aplicação ou de pré-inscrição sempre está aberta, né? O curso já começou esse ano, agora só em maio do ano que vem. Então, é isso. Perfeito. Maravilhosa. E assim, com gostinho de quero mais, com gostinho de quero entender mais a respeito disso daí, a gente vai deixar aqui também o Spotify da Márcia, que ela não falou, mas tem áudios lá maravilhosos no Spotify. A gente vai deixando por aqui todas as redes, agradecendo mais uma vez aí a participação, tantos esclarecimentos, minha amiga. É sempre uma aula poder te ouvir. Por isso que eu fiquei quietinha, caladinha, assim, porque eu tô sempre aprendendo, eu tô sempre absorvendo alguma coisa. E se por você aqui está nos assistindo aí pelo YouTube, não esquece o dever de casa, seguir aqui o nosso canal no YouTube, deixe seus comentários e suas dúvidas, até para a Márcia olhar e talvez a equipe dela, se tiver a oportunidade, dar um direcionamento de como buscar mais conhecimento nessa área. Partilha, se você gostou desse conteúdo, e vou te contar, não tem como não ter amado, nem gerado, no mínimo, a curiosidade em você em querer aprender mais. Clica no link aqui e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Se você está nos ouvindo aí pelo Spotify também, já dá 5 estrelinhas, segue o canal para ranquear o DR Boa como uma possibilidade de aprender mais em fluxo contínuo do universo. Clica aqui também nesse link e compartilhe nos seus grupos. E se você quer entender mais sobre liderança e autoridade interior, por favor, não deixe de acompanhar a nossa convidada de hoje, que eu amei ter tido a oportunidade de conhecer através de Kátia. E para mais DRs boas, todas terças e quintas, às 19 horas, a gente tá por aqui no YouTube. Obrigado. Obrigado. Tchau.